Olá a todos! Hoje vocês vão conhecer um equalizador fabricado lá nos anos 80 por uma grande marca da indústria nacional chamada Micrologic, e não são só um equalizador, mas sim dois equalizadores. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Hoje a gente vai olhar toda a parte de funcionamento, como funciona, quais são as características, os detalhes de construção, tudo sobre o MZ1. Um equalizador feito pela Micrologic lá nos anos 80. A gente vai falar um pouco sobre a história da Micrologic, um pouco sobre esse tipo de equipamento, aonde ele era usado, como ele era usado e por que aqui a gente tem duas unidades desse mesmo equalizador. Bom, então é isso. Antes de iniciar aqui o vídeo, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, opinião sincera, curiosidades, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, ok? Então é isso. Para você que não conhece, Micrologic, né, uma empresa nacional, começou lá fabricando periféricos, alguns equipamentos, depois ela foi dividida, uma parte mais linha residencial, uma outra parte mais linha profissional. Ainda vou contar a história da Micrologic aqui em um vídeo específico, né? Mas aqui nós temos dois equalizadores. Por que dois, né? Porque na teoria eles são mono, né? Então aqui, normalmente quando você vê um equalizador sendo vendido aí, principalmente para uso residencial, você vai ver canal L e canal R. Então você tem aqui algumas frequências para um canal e aqui você tem frequências para outro canal. Aqui não, aqui todas as frequências que você está vendo aqui, elas são para um lado só. Então na teoria seria mono. Então por isso que a gente tem dois, um para usar em um lado e outro para usar em outro lado. Você pode usar um só? Sim, você poderia usar um só, mas ele ficaria mono. Quer dizer o quê? A regulagem que eu faço aqui, a regulagem que eu faço nessa frequência, ela vai atuar tanto em um lado como em outro lado. Lembrando, né, equipamentos profissionais, as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a pessoa vai num show, né, um show ao vivo, sei lá, de rock, numa plateia, alguma coisa assim, e pensa, poxa, o estéreo estava perfeito. Lembrando que normalmente show ao vivo, assim, né, hoje em dia tem muito playback, então um show ao vivo normalmente ele é feito mono, né, por uma simples questão de exemplo. Se a pessoa que está ouvindo, né, o participante ali do show estar mais de um lado do sistema do que do outro lado, se você tem uma guitarra ou algum instrumento em um lado só, ele acaba não escutando esse lado, né? Então normalmente é mono. Então você poderia usar esse equipamento aqui tanto um só, utilizando os dois lados, você estaria utilizando seu equipamento em mono, né? E por isso que ele era usado mais profissionalmente e não residencial. E quem usava residencial acabava tendo dois equipamentos iguais, um para cada lado. Então vamos lá, vamos ver aqui um pouco as funções do nosso equalizador. Então, são gêmeos, né? Um é espelho do outro. Então nós temos aqui 29 réguas de equalização, onde a gente vem aqui desde o 31.5, né? Então subgrave, bem subgrave mesmo, 40, 50, 63 e vamos até o 20K. Que seria o máximo na parte de agudo que o nosso ouvido pode, né? Normalmente a gente nem escuta mais isso, pode escutar, e também talvez a caixa acústica possa responder. Então você tem várias frequências entre o grave e o agudo. Muito mais do que um equalizador normal. Normalmente você tem 10 bandas, né? A maioria dos equalizadores que você vê por aí são 10 bandas, 10 possibilidades de ajustar o teu som aí para tuas caixas, para o teu ambiente. Aqui não, aqui são 29, né? 29 vezes. Que mais? Aqui a gente vai ter um LED de proteção, então quer dizer o que? Ele vai te dizer a hora que o som estiver um pouco além do limite, então ele vai começar a piscar aqui dizendo para você, ó, tá muito alto esse som aí, dá uma baixada que pode estar distorcendo, né? Aqui a gente vai ter um LED de power, liga, desliga, a chave power, a chave de REC, gravação, quer dizer o que? Quando eu tenho um tape deck ligado a esse equipamento, eu posso estar escutando o áudio ali equalizado, né? Então quer dizer que o áudio pode estar indo para minhas caixas equalizado, mas eu posso estar ao mesmo tempo gravando o áudio sem precisar estar gravando com equalização ativa. Porque vamos lembrar, né? Um equalizador, para que ele serve assim basicamente? Basicamente para resolver problemas
do áudio ou na tua acústica do teu ambiente ou na acústica das tuas caixas. Então, normalmente, quando a gente faz uma gravação de tape deck, muito difícil de você querer equalizar, a não ser que o teu áudio, o teu sinal ali de onde você está tentando gravar esteja meio prejudicado. Se você sente que ele está meio prejudicado, você altera ele. Não é uma boa coisa a ser feita, né? Porque você pode estar com alguma referência aí errada, né? O teu ouvido, a tua própria caixa que você está escutando, você acha que o áudio está ruim, vai querer equalizar e no fim ele não está ruim. Quem está ruim é a tua caixa. Então, o ideal sempre é não mexer no áudio original, no áudio que você está colocando. Então, normalmente a gente grava sem equalização, né? Então aqui você pode estar equalizando e escutando o teu áudio equalizado e gravando ao mesmo tempo sem estar equalizado, correto? Aqui nós temos uma chave onde a gente consegue habilitar e desabilitar a equalização. Então, digamos, eu estou com ele equalizado, certo? Mas eu normalmente uso a equalização para um toca-discos, para um tape deck ou para alguma coisa que esteja com alguma defasagem ali, ou até mesmo para um par de caixas que esteja defasado, né, o áudio, agudo, médio, alguma coisa assim. E aí eu vou utilizar um outro par de caixa no meu sistema AB, do meu amplificador, que ela tem um pouco mais de qualidade e ela não precisa de uma equalização, né? Então ela não precisa. Aí você pode manter a tua equalização ajustada sem problema nenhum, e agora eu vou escutar um outro par de caixa, então eu desabilito o equalizador. Ele volta a flat, e aí eu posso estar escutando essas caixas sem problema nenhum. Aí a partir do momento que eu volto para as outras caixas ou para o outro áudio que necessita de uma equalização, você solta aqui e ele volta a equalizar. Aqui nós temos uma chave de sinal, você pode deixar o sinal mais alto, mais baixo. Para que serve isso, né? Quanto mais alta a entrada, né, você tem uma margem aqui maior. Quanto mais baixa a entrada, conforme eu mexo aqui, a minha sensibilidade fica menor, né? Então isso aqui é interessante. Falando é meio difícil, mas quando você escuta, você percebe que então você consegue ter um ajuste maior aqui do sinal de entrada do teu equalizador, né? E aqui embaixo, um nível de volume. Então você consegue aumentar e diminuir o volume que está saindo, né, para o teu amplificador, fazendo com que você possa equilibrar o volume do sinal do equalizador com o do pré-amplificador ou do amplificador que você esteja utilizando. Bom, em todas as réguas aqui, a gente tem o travamento, isso é interessante, ó. Escutou? Tá, travou, né? Existem alguns equalizadores que você não consegue achar onde é o meio, porque quando você trava aqui, ó, na teoria você estaria em flat. Então quando eu estou com ele totalmente reto aqui, se eu acionar e desacionar essa chave, ele vai estar com som igual, áudio igual. Por quê? Porque aqui seria o flat, e você consegue achar o flat pelo travamento, né? Ó, né? É center lock, né? Então o centro está travado e você não sabe exatamente onde está o centro. Tem alguns equalizadores que você não tem esse centro, então você pode estar mais para baixo, mais para cima, é meio complicado, né? Lembrando que tudo que você viu aqui, você vê aqui porque são equalizadores que foram vendidos, sim, separadamente, né? Bom, e aproveitar que eles estão aqui de frente, eu vou virar, a gente vai olhar a lateral, vai virar tudo. Existem duas versões desse equalizador. Você tem tanto essa versão que seria o padrão do Z9 rack, né, com a aba aqui, ó, lateral, onde você tem a furação para poder colocar num rack profissional. Existe também a versão onde você não tem, né? Então você tem o padrão 17, aí você poderia adaptar uma alça ou alguma coisa assim, mas existem duas versões. Não existe, né? Esse é um problema do equipamento com 40 anos de idade. Não existe esse tipo de equalizador com botão preto, com botão de plástico, com botão de mesa, né, mesa de áudio. Não existe sem o botão, certo? Não existe botão preto aqui de plástico, não existe. A versão clássica e original desse equalizador é exatamente como você está vendo aqui. Hoje em dia, como eu disse, depois de 40 anos, você encontra cada coisa aí. Às vezes tem faltando 5, 6, 7, a pessoa arranca tudo e põe um botão de mesa, né? Ou arranca tudo, só deixa as rabinhas, ou põe um cotoco aqui. Tem que tomar cuidado aí para você não acabar comprando gato por lebre, né? E com relação à cor, né, a cor do equipamento, eu realmente não vou saber dizer exatamente, mas eu acredito que tanto ME22, né, que é um vídeo futuro que eu vou fazer, MZ1 versus ME22, o ME22 ele é estéreo no mesmo aparelho, né, mas é da mesma marca, da mesma geração. Somente eu acredito que o ME21, né, saiu com outra cor, né? Como eu disse, esses equipamentos eram feitos
para acompanhar outras linhas mais famosas, digamos assim. Então você tem essa versão escura ou grafite, mas se eu não me engano só o 21 saiu grafite. O 22 não existe grafite e o MZ1 também não existe nem grafite e nem preto. Preto existe o ME25 e o ME25 existe prata e preto, mas o 25 ele é depois desse, né? É uma geração depois. Então esses equipamentos eu acredito quase 100% que ele só saiu exatamente dessa cor que você está vendo aqui. Só grafite, só saiu o 21, o 22 não, tá? Então é isso, acho que eu falei tudo aqui sobre ele. Vamos virar para olhar como funciona a parte traseira do MZ1. Bom, então é isso, aqui nós temos a traseira deles, vamos dar uma olhada, ó, aqui ó, Micrológica, eletrônica, se eu não me engano é São Paulo, né, made in Brasil, mas acho que não, a Micrológica não chegou aí na Zona Franca de Manaus não, né, era fabricado aqui no sul ou no sudeste, né. Então vamos lá, fusível de força, então você consegue, se caso ele parar por algum motivo, você tem aqui o fusível de força, né, um curto, alguma coisa, ele queima 0,5 amperes, tá? Já diz aqui a amperagem para você não colocar fusível errado. Chave de tensão, ele trabalha em 110 e 220 volts. Você tem duas tomadas auxiliares aqui para poder ligar um outro equipamento, né? Então você, em vez de ter uma tomada, um T, você tem duas conexões aqui, que você, é bem interessante isso para você não ter que ficar colocando o famoso Benjamin aí no teu sistema, né? Então vamos lá, o que mais? Tanto faz, né? Os dois equipamentos aqui são espelhos, como eu disse, não conheço séries diferentes. O plug do aterramento, para você aterrar, não é aterrar toca-discos, né? Isso aqui é o aterramento dos equipamentos. Dependendo de onde você vai utilizar e tudo mais, é muito interessante você aterrar todos eles para não ter nenhum tipo de problema, né? Principalmente com ruído em RCA, esse tipo de coisa assim, tá? Então vamos lá, aqui você vai ter a entrada do equalizador. Então aqui você tem a entrada, né? Sempre fala assim, mas é o input, você tem aqui a entrada, então você vai, certo? Então você vai entrar com um sinal aqui, mono, né? Um sinal só. E aqui você vai ter três saídas, ó. Alt 1, Alt 2, Alt 3. Quer dizer o quê? Você tem três saídas. Você pode jogar esse sinal que está entrando aqui, equalizar e jogar em três sistemas diferentes aí. Claro, o mesmo sinal. Isso aqui provavelmente seja o mesmo sinal, tá? Aqui vamos ter as conexões de tape, olha lá. Lembrando, ele não tem entrada para tape deck como a gente tem nos equalizadores estéreo, né? Equalizador estéreo você pluga ali, aperta monitor e você tem uma conexão para tape deck. Não, né? Aqui para um sistema que você vai fazer uma ligação em linha, digamos assim. Por quê? Porque vai entrar aqui e aqui eu tenho a saída de gravação. Então a saída de gravação está aqui. César, o que muda a saída de gravação para a saída alt? É justamente aquela chave lá na frente, né? Onde você pode sair aqui com o som limpo ou gravado. Né? Então se tem uma saída, ó, Alt 1, 2, 3 e 4. César, ele pode trabalhar com estéreo? Pode. Você vai jogar aqui um sinal e sair dois aqui para o teu sistema estéreo. Mas lembrando, vai ser sempre um sinal que vai entrar. A mesma coisa para os tapes, né? Ah, vou gravar meu tape estéreo. Já não dá se você estiver usando um só, né? E tudo que você tem em um, você tem em outro. E aqui os cabos de força original, né? Se veja, é um padrão. As tomadas eram padrão de época aí, a maioria dos equipamentos usava esse tipo de tomada aqui de força, só que provavelmente era uma fábrica que fabricava essas tomadas, e digamos, a Gradiente, a Gradiente põe o símbolozinho da Gradiente, a Signos, põe aqui escrito Signos, né? Então digamos, se a Signos quisesse um cabo personalizado, essa fábrica que fabricava provavelmente isso daqui, terceirizada, provavelmente, colocava a marca Signos, colocava a marca Gradiente, colocava a marca Polivox, né? Mas a Nashville não, a Micrologic não tinha aqui uma marca, poderia estar o Mzinho aqui? Poderia, né? Mas provavelmente ela não quis investir aí num cabo personalizado. Então esse aqui é o cabo original, mas como disse, ele era fornecido para provavelmente várias empresas dessa geração, dessa época. Então tirei um aqui, você já percebeu que é a mesma coisa, iguais, né? Então não preciso mostrar os dois. Uma curiosidade, eu sempre comento sobre parafuso, né? Ó, a Micrologic utilizava parafuso fenda, esse parafuso meio que quadrado, né? Meio que sextavado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sextavados, para botar uma chave tanto Phillips, tanto fenda como uma chavinha sextavada. Então ele utilizava sim esse tipo de parafuso. Eu vi um parafuso fenda lá no Micrologic, César. Não, é original, tá? Isso aqui é original, tanto aqui nos pés, ó, os pés também, esses pés mais alto, porque o painel aqui é bem alto, olha só meu dedo aqui, então ele utiliza esses pés aqui também. Esse é o fundo do MZ1.
tinha alguns selos aí, provavelmente da marca, alguma coisa, mas infelizmente eles já caíram, né? Aproveitar para mostrar a lateral, mesma coisa, aqui parafuso Phillips, tá? Aqui com esse baixo relevo, digamos assim, onde vai o parafuso, para não riscar, para não fazer nada, bem interessante. Aqui o painel, pneu sincera talvez, né? Fininho, né? Então, por ele não ser tão pesado, não precisa ser um painel tão grosso como os dos amplificadores, né? Mas isso aqui eu vou falar sobre a opinião sincera, sobre a furação e por que não ter a alça, né? Os botões. Então esse aqui é o fundo do MZ1. Bom, eu gosto de mostrar aqui detalhes, né? Ó, marca de dedo aqui, né? Alguma coisa com gordura que eu peguei, né? O que acontece? Preto fosco, pintura normalmente desses equipamentos é preto fosco. Normalmente ME21 e o MZ1 é preto fosco, tá? Já o ME22, você tem tanto a versão preto fosca, que é a mais antiga, tá? E você tem também a outra versão, que é um branco pérola, um cinza pérola, similar à linha Compo da Gradiente. Então, o ME22 tem essas duas versões de tampa, tanto preta. Por que isso, né, César? Por que se fala isso? Porque muita gente tá arriscado, tá com problema e não sei o que, passa uma lixa e preto fosco, né? Então, mas infelizmente, tanto no MZ1 e no ME21 você consegue a tampa, você não tem como saber se é só olhando, passando a mão, para você ter certeza se foi pintado de spray ou não. Coisa que a gente não recomenda, pintura em spray, né? Então, tanto o MZ1 tem o preto fosco como o ME21. O ME22 também tem preto fosco, mas alguns saíram com branco pérola, um perolizado igual da linha Compo, como eu já comentei aí. Vamos olhar por dentro. Então aqui por dentro, César 5500X, não é Quasar, não. Aqui é o modelo, ó. X, provavelmente o número de série dele, ó. X00055. Aquele lá, se eu não me engano, é X100 e alguma coisa, né? Então temos uma leve diferença aqui, uma gordura, né? Bom, construção. O bacana, no caso, desse equipamento aqui, na minha opinião, né, é que na equalização você não utiliza eletrolítico. Aqui você tem provavelmente um amplificador, a fonte, usando eletrolítico, mas aqui você não utiliza eletrolítico. Isso vai para opinião sincera. E aqui você tem os integrados, ó. Então aqui essas capinhas é para proteger o circuito pro tal da espionagem industrial, né? Vamos ver como é que funciona o equalizador da Micrologic. Aí você vai ver qual é o integrado que está usando lá. Que integrado que a Micrologic usa? Não dá para saber porque está aqui. E aí a Micrologic mesmo vendia essa peça, esse componente para trocar e tudo mais. Então são coisas aí dos anos 80. Tanto os MZ1 como os ME22, o ME21 também utilizam isso aqui. Mas aqui nada mais é do que um gabinete aqui onde a gente tem um integrado. Então você pode sacar isso aqui, tentar descobrir qual é o integrado que está ali, mas provavelmente ele vai estar apagado, né? Então a manutenção do equipamento desse já é mais complicada, porque a pessoa tem que saber exatamente o que está fazendo aqui. Então essa é a interna. Trafo, onde está o trafo? Pendurado aqui no fundo, né? Fonte. Então é isso aí. Mas detalhes aqui eu vou falar no opinião sincera. Então esse é a parte interna do MZ1. Então é isso, hoje você conheceu aqui um clássico da indústria nacional, por que não? Se imaginar que isso aqui foi fabricado no Brasil, né? E se você imaginar que foi nos anos 80, um equipamento desse nível aqui, que provavelmente seja, pode se igualar a qualquer equipamento feito no mundo inteiro, quem sabe, né? Hoje em dia, o que a gente faz que pode se igualar a alguma coisa feita no mundo, né? Então essa é a indústria nacional clássica dos anos 80. Então hoje você conheceu o MZ1, um equalizador de 29 bandas, né? Mono, né? Que era utilizado tanto profissionalmente, mas se você tinha interesse em equalizar 29 vezes o seu sistema residencial, por que não você utilizar dois equipamentos, um para cada lado, que era o caso desses equipamentos. Uma leve observação é que hoje em dia você encontrar esse tipo de equipamento no estado de conservação que esses aqui estão,
já é praticamente impossível. Agora você imagina encontrar um par, né? Então se você acha um bem zeradinho, beleza, mas e para encontrar um outro para fazer o par? Não é difícil, não é fácil, na verdade, é muito difícil. Então você encontrar dois no mesmo estado, a pessoa que utilizava isso daqui em casa, estéreo, dois equalizadores desse nível, é bem difícil, bem complicado, né? Então é isso aí, MZ1 Micrologic, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado, provavelmente eu faça vídeos ainda com relação à marca Micrologic, curiosidades, inclusive o comparando esse equipamento com o ME22 e também, por que não, opinião sincera sobre o MZ1, também eu provavelmente faça aí um vídeo de opinião sincera. Tem outros vídeos aqui na descrição que eu vou deixar para você assistir. MZ1, equalizador clássico dos anos 80, fabricado no Brasil. É isso aí, deixa um comentário aí de tudo que você escutou sobre o equipamento, alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa que eu deixei de comentar que você acha que poderia ser importante aqui para agregar conhecimento no nosso nicho, no nosso mundo do áudio, deixa um comentário aí. É isso aí, valeu!